Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de entomologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação então à entomologia, precisamos compreender que existe o filo artrópoda e ele é o mais numeroso. E o filo artrópoda, ele tem na sua composição um exoesqueleto quitinoso, que nada mais é do que um polissacarídeo, cuja função é a proteção e evitar a perda de água. Além de ter, então, esse exoesqueleto quitinoso, eles têm patas articuladas. Essas são as principais características do filo artrópoda. E o subfilo, dentro do filo artrópoda, nós temos o subfilo Trilobita, Chelicerata, Mandibulata e Pentastomida. O subfilo Chelicerata, dentro dele nós temos a classe Arachnida, que são as aranhas. E o subfilo Mandibulata, nós temos a classe Insecta, Crustácea, Quilopoda e Diplopoda. O que importa mesmo é que dentro do filo artrópoda nós temos o subfilo Mandibulata e na classe Insecta, que é a classe mais numerosa, nós vamos ter então uma morfologia composta por cabeça, tórax e abdômen. Dentro então da classe Insecta nós temos um par de antenas e as antenas são um anexo da cabeça. E também aparelho bucal externo. Nós temos ainda 3 pares de patas que estarão presentes no tórax. E por fim nós teremos olhos compostos, conhecido como omatídeos. Então o primeiro tagma, segundo a morfologia da classe Insecta, é a cabeça. E essa cabeça será então em formato arredondado e terá uma função sensorial e também terá presente os omatídeos, que nada mais são do que olhos compostos. Nessa cabeça, então, nós podemos ter os ectognatos, que basicamente é a peça bucal. Nós podemos ter, então, dentro dos ectognatos, nós temos os hipognatos, os prognatos e os hipistognatos. A diferença deles é basicamente a angulação. Então, se for um ângulo reto da peça bucal, nós estamos diante de um hipognato. Se for 90 graus, é um prognato. E se for um ângulo agudo, se a peça bucal estiver em um ângulo agudo, nós estamos então diante de um hipstognato. Interessante, não é mesmo? E essa peça bucal, ela terá então o labro, que nada mais é do que um lábio superior. Nós teremos mandíbulas, 2 mandíbulas, uma tritura e a outra corta. Nós teremos uma maxila e nós teremos um lábio inferior, além de uma hipofaringe. Ainda dentro do primeiro tagma, nós falando então em relação ao aparelho bucal, ele poderá ser um aparelho mastigador, um aparelho sugador, e aí dentro do sugador nós temos um labial ou um maxilar, nós teremos um aparelho lambedor e por fim um aparelho picador. Você pode escolher qual aparelho você mais gosta, o mastigador, o sugador, o lambedor ou o picador. Ainda dentro do primeiro tagma, tudo na cabeça, nós teremos um par de antenas e a função da antena é sensorial, olfativa e gustativa. Ele sente o gosto pela antena. Que loucura, não é mesmo? O segundo tagma, lembrando, estamos na classe Insecta. A morfologia é o primeiro tagma na cabeça, o segundo é o tórax. O tórax é o segundo tagma. Ele será um apistésico. O que é um raio? Que raios é apistésico? É basicamente uma asa que não voa. É uma merda do inseto que tem uma asa e a asa não voa. Aí é um inseto apistésico. Legal, né? Agora, se nós temos asas, asas são conhecidas como pteros. E nós poderemos ter os ápteros, que é basicamente um inseto sem asas. Ele é um áptero. Agora, se ele tem asa e a asa não voa, ele é um apistésico. E agora, se ele tem um par de asas, é um díptero, é uma mosquinha. E se ele tem 2 pares de asas, ele é um tetráptero. Interessante, não é mesmo? Com relação ao número de patas, nós temos 3 pares de patas. E para que serve a pata? A pata é ambulatorial, para andar, ou saltatória ou nadatória, ou para nadar. Os tipos de tórax, nós podemos ter um protórax, um mesotórax e um metatórax. E os escleritos são placas enrijecidas, que é basicamente o que besouro e a barata têm. O besouro e a barata têm um tórax em formato de esclerito, que são placas enrijecidas.
Por fim, o último tagma é o abdômen. E o que estará presente nesse tagma estará basicamente os sistemas circulatório, respiratório, excretor e nervoso. O sistema circulatório é um sistema aberto, composto pela hemolinfa, que é pobre em células, que é basicamente o sangue deles, só que é uma linfa, uma hemolinfa, e a hemocele, que é uma cavidade, que é o equivalente a um coração ou algo que o valha. No sistema respiratório, então, será traqueal, o sistema excretor será feito pelo túbulo de Malpighi, e ele será excretado ácido úrico. E o sistema nervoso será um sistema nervoso ganglionar. E como funciona o crescimento dos insetos? Basicamente, nós temos, então, uma etapa larval, nós temos as fases instar. São os instares larvais. E depois, o adulto ele será limitado pela carapaça de quitina. E ele sofrerá, então, uma muda ou uma ecdise. Basicamente, é desta forma que o desgraçado muda de tamanho. A cada muda, ele sofre uma ecdise, uma muda. Uma ecdise, uma muda. Uma ecdise, uma muda. Então, ele tem o mesmo tamanho para sempre até que ele muda. Sofre uma ecdise e, assim, basicamente, é isso que acontece. Com relação à reprodução dos insetos, a reprodução ela é sexuada, imagine só, por fecundação interna. E aí nós temos vários tipos de reprodução. A pedogênese, a neotenia, a poliembrionia, o hemafrodismo e a partenogênese. E dentro da partenogênese nós temos tipos de partenogênese. Se for uma partenogênese arenótoca, é aquela que ocorre com machos para a produção do zangão. Se for uma partenogênese teleótoca, é aquela que ocorre para a produção de fêmeas. E uma deuterotótica, e acontece que faz para produzir os dois, tanto macho quanto fêmeas. Por fim, precisamos saber que o desenvolvimento será feito, então, através de... Eles são ovíparos. Então, se ele for um ovíparo direto, estaremos diante de um ametábulo jovem que dará origem a um adulto. Se ele for indireto, aí estaremos diante da metamorfose. E essa metamorfose ela pode ser gradual ou completa. Se ela for gradual ou incompleta, nós estaremos diante então de um ser hemimetábulo, que basicamente teremos esse ser jovem e depois, que é uma ninfa, né? Nós temos uma ninfa. Se for, então, uma metamorfose completa ou total, estaremos diante de um holometábulo. E aí, basicamente, teremos a larva, a pupa e depois, então, o adulto, que também é conhecido como ímago. Então, essa é basicamente a diferença do desenvolvimento. Ou ele é direto ou ele é indireto. Se ele é direto, o jovem ele já vai originar o adulto. E é basicamente um ametábulo. Se for um desenvolvimento indireto, ele vai passar por uma coisa chamada metamorfose. E a metamorfose vai ser hemimetábulo ou holometábulo. É basicamente gradual ou incompleto ou completo ou total. Se for hemimetábulo, o jovem vai ter um estágio de jovem de ninfa e depois vai originar o adulto. Se for o completo, então nós teremos uma questão da pulpa. A larva vai originar uma pulpa e da pulpa vai vir o adulto final. Dito isso, acabou a aulinha de biologia, vamos começar a parte que importa, que é a parte forense. Para que serve tudo isso, pessoal? Para calcular o intervalo pós-mortem. Qual é a principal ordem que é empregada no cálculo do intervalo pós-mortem? A ordem díptera, que são as moscas, a ordem coleóptera, que são os besouros, e a ordem himenóptera, que são as vespas, formigas e whatever. Perceba, os primeiros a chegar vão ser os dípteros, né? Então, as moscas. Depois serão os coleópteros. E os coleópteros eles podem ser necrófagos, adulto e jovem, ou podem ser parasitas e predadores, que são as tesourinhas. Depois serão, então, os himenópteros, as vespas, formigas e abelhas, que podem ser onívoros, comem de tudo, ou podem ser acidentais, que é o caso geralmente da formiga, da barata. É acidental, estava lá. Então essas são as principais ordens envolvidas no intervalo pós-mortem. Apenas a título de curiosidade, a borboleta é da ordem Leptoptera.
Qual é a aplicação? Então, a aplicação basicamente vai ser em decorrência do gênero. Se tivermos diante, então, de um díptero do gênero Calífora, ele é específico do ambiente urbano, enquanto que a Lucília ela pode ser decorrente, então, de um transporte de um cadáver, porque ela é mais predominante em ambiente rural. Então, a Lucília é rural. Basicamente é isso. A presença de insetos determina a origem da droga, no caso de entorpecentes. Também em crimes de maus tratos estaríamos diante da miíase. Em casos de morte violenta, ovos vão originar larvas adultas. Também temos a fonte de material genético na boca do inseto, principalmente da família da Sarcofagidae, que são as varejeiras. E, por fim, sequestro e crime sexual. Todas essas são possíveis aplicações da entomologia forense com relação ao intervalo pós-mortem. Agora vamos estudar um pouco da entomotoxicologia. Basicamente, então, aquelas espécies necrófagos, principalmente os coleópteros, besouros, vão estar correlacionados então à entomotoxicologia para a identificação de drogas e toxinas. Eles vão vir junto com o contrabando, vai ter um monte de maconha lá e vai ter os bichos junto, entendeu? Os insetos juntos, e vamos identificar, o inseto veio da Colômbia, então essa merda dessa droga provavelmente veio da Colômbia. Basicamente essa é a relação. O desenvolvimento larval será afetado pela droga. Interessante, não é mesmo? Então, se tivermos cocaína ou heroína, se o inseto ingerir, as larvas dele ingerirem cocaína ou heroína, o desenvolvimento será acelerado. Por outro lado, se o inseto ingerir, bioacumular antibióticos ou barbitúricos que estavam no corpo do cara lá que usava isso, eles terão seu desenvolvimento larval retardado. E quais são os métodos de coleta? Basicamente são procedimentos para que devemos visualizar a extensão, fazer um isolamento do local, promover a descrição com fotos, análise do local, de temperatura, umidade e vegetação. Esses são os principais pontos a serem elencados na descrição do local, né? E a coleta propriamente dita, como vai ser feita? Coleta da amostra individualizada. Pelo menos uma distância de 5 metros do cadáver ou do local onde foi identificado. Apenas para título de elucidação, a ordem de desenvolvimento é ovo, larva, pulpa ou ninfa. Da pulpa ou da ninfa vem o adulto, no caso de metamorfose. Você lembra? Estamos falando lá do tipo de desenvolvimento? Basicamente estamos falando de um hemimetábulo ou de um holometábulo. Então, quando nós temos a ninfa, nós temos um hemimetábulo, que irá originar o adulto. Quando nós estamos falando, então, do ovo, larva, pulpa e adulto, nós estamos diante de um holometábulo. Interessante, não é mesmo? Mas o que importa é a coleta. A coleta vai ser, então, de larvas e pulpas, ovos e adultos. Larvas. Nos orifícios naturais, principalmente, a maior e mais desenvolvida. Nós temos que pegar, então, a maior larva, a mais desenvolvida, a larva mais velha. O que importa é a larva mais velha, porque depois nós vamos compreender que, para o cálculo do dia acumulado, grau dia acumulado, depende a idade da larva mais velha coletada. Então, vamos pegar, nos orifícios naturais, a maior e mais desenvolvida. E nós vamos pegar larvas, tanto larvas mortas quanto larvas vivas. E nós vamos basicamente botá-las em água 80 graus, vamos cozinhá-las ali, e depois vamos colocar essas larvas em álcool 70%. Então, esse é o procedimento para larvas. E perceba, as larvas bioacumulam. Com relação às pupas nós temos que coletar pelo menos de 3 a 5 de cada cor. Pupas são estruturas lá, dos holometábulos, que irão depois, posteriormente, originar os adultos, e aparentemente elas são coloridas, e isso é relevante. Então, em um recipiente com fonte de proteína, nós vamos acondicionar essas pupas de 3 a 5 de cada cor, porque elas ainda estão no processo de metamorfose, elas vão necessitar dessa proteína. E a observação principal é não usar álcool 70, preservar a cor, ou seja, no caso da coleta de pupas, vamos utilizar glicerina e formol. Não vamos utilizar o álcool 70, pois o álcool 70 pode modificar a coloração delas.
Então esse é o único caso em que pode ser usado formol ou glicerina, no caso das pupas. Lembrando que a gente sempre pega morto e vivo. No caso de ovos, os ovos serão acondicionados em placa de Petri com filtro umedecido. E adultos, ou seja, uma mosca, um besouro, deve ser feito através de coleta manual e colocado num recipiente plástico, e este sim, novamente com álcool 70%. Basicamente, estes são os procedimentos para a coleta individualizada. Agora vamos proceder, então, à análise da estimativa de intervalo pós-mortem. Basicamente, a estimativa do intervalo pós-mortem é realizada com base no desenvolvimento larval da espécie necrófaga, nos primeiros estágios de colonização ou na sucessão da fauna, ou seja, por um período mais longo de decomposição. Majoritariamente a sucessão da fauna, tá? Mas pode também ser nos primeiros estágios. Quais são os fatores que podem interferir no intervalo pós-mortem? Na estimativa do intervalo pós-mortem? A evaporação tegumentar, a partir de 8 horas já começa a depressão ocular, os livores e os algores. E os modelos, agora vamos entrar então no modelo grau-dia acumulado, conhecido como GDA, que é basicamente a quantidade de energia que a larva demora para se desenvolver. Então nós vamos ter uma estimativa de um IPM mínimo, é sempre mínimo, com base dependendo da idade da larva mais velha coletada. Lembra lá da questão da coleta da larva? Vamos coletar a larva, a maior e mais desenvolvida. Por quê? Porque ela vai servir para o cálculo do grau-dia acumulado. Basicamente, então, nós vamos fazer a variação da temperatura experimental menos a variação da temperatura observada no local, dividido por 24 horas ou um dia. Então, se estiver em dias, será um dia. Se estiver em horas, será 24 horas. Na prática, vai ser feito dessa forma aqui. Temos um exemplo prático. Lá temos uma informação que o grau-dia acumulado de determinada espécie é equivalente a 70 e a temperatura base é 10 graus. Então, nós vamos fazer basicamente o cálculo. Vamos pegar a temperatura diária média, vamos ter uma tabela em dias e cada dia com uma temperatura. Então, vamos pegar a temperatura diária média e diminuir dessa temperatura base informado pelo exercício, lá pelo autor. Então, nós temos os dias 4, 5, 6 e 7. No dia 4 dá 26 graus, no dia 5, 25, no dia 6, 30, no dia 7, 32. Nós vamos pegar todos esses valores e vamos diminuir da temperatura base informada. A partir desse momento, então, nós temos graus dias acumulados sendo gerados aqui. Então, no dia 7, que é geralmente o último dia, é o dia em que foi encontrado o cadáver, certo? Então, neste dia, nós temos 22 graus dias acumulados. No dia anterior, nós vamos somar. Então, nós vamos somar 22 com 20, 42, na verdade. Está errado aqui. 42. Somando 42 com 15, nós teremos 57. Nós temos que ir somando até chegar no 70, entendeu? E aí, percebemos, então, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, estamos indo para o 4º dia. Só que no 4º dia, já temos 73. Portanto, entre o 3º e o 4º dia, no mínimo, no 3º dia, nós já vamos atingir lá o grau-dia acumulado teórico. Então, basicamente, é assim que se faz. Então, a resposta dessa questão seria que, no mínimo, o intervalo... A estimativa do intervalo pós-mortem mínimo foi no 3º dia, porque no 3º dia ele já atingiu os 70 graus dias acumulados. Basicamente é assim que se realiza a estimativa do intervalo pós-mortem. E ainda com relação, então, a essa estimativa de IPM e sucessão de artrópodes. Como que acontece? Vamos recapitular as fases da putrefação. A primeira fase da putrefação é a fase cromática, onde nós temos lá a mancha verde abdominal. Isso ocorre entre 18 e 24 horas, mais ou menos. É nessa etapa que inicia, então, a ovoposição dos dípteros adultos. As moscas põem os ovinhos a partir já desde a fase cromática. Depois nós temos a segunda fase, que é a fase gasosa ou a fase enfisematosa. Nessa fase nós temos, então, a circulação póstuma de Broardel. Essa fase ela começa, então, a partir das 24 horas e ela é máxima em 4 dias.
Então, entre 4 dias, nós vamos ter lá o cadáver inchado, explodindo na fase enfisемatosa. Só que ela pode durar, tem um término até 5 semanas, tá? Mas o que importa é que ela começa em 24 horas e a máxima no 4º dia é o máximo. Nessa fase, nós vamos ter larvas de dípteros em atividade. Então, ó, lá nas primeiras 24 horas houve a deposição dos ovos. Até 4 dias nós vamos ter, então, as larvas desenvolvidas. De ovo, todo mundo que era ovo virou larva. Depois nós vamos ter a próxima fase, que é a terceira fase da putrefação, é a fase colicoativa. Nessa fase, ocorre a ruptura dos tecidos e liberação dos fluidos. Ou seja, nós vamos ter muitas larvas de moscas e a chegada de predadores e parasitas de larvas. Então, basicamente, vamos chegar os coleópteros, as outras ordens, para predar essas larvas. Por fim, ainda, então, ao término dessa fase colicoativa, nós teremos um período conhecido como pós-colicoativo, ou conhecido como fermentação butírica. Basicamente, as larvas se transformam em pupa. Lembra lá dos holometábulos? Então, no processo de metamorfose, as larvas vão se transformar em pupa para depois se transformar em adultos. Nessa fase, então, de fermentação butírica, o cadáver ele começa a secar e ocorre, então, a presença de coleópteros necrófagos, principalmente das famílias ali Dermestidae, que basicamente ele come pele seca e derme, da família Cleridae, que come larvas, e da família Sylphidae, que são os besouros e carniças. Então, basicamente, com relação a essa questão de sucessão de artrópodes, o que está sendo descrito é basicamente a sucessão dos insetos como um todo, das classes como um todo. Aqui, ó. Basicamente é essa sucessão aqui, ó. Primeiro os dípteros colocando os seus ovos, depois e junto com os coleópteros, besouros, são os necrófagos, né? Eles se alimentam do cadáver, conforme o cadáver vai se decompondo, os parasitas e predadores das larvas oriundas lá dos dípteros que colocaram no primeiro momento, eles vão surgir, e depois deles vão surgir lá os himenópteros, os outros que são os onívoros, que comem tudo. E aí eles chegam para comer depois. Então, basicamente, essa é a lógica da sucessão dos artrópodes dentro da putrefação. E é isso.